Então, para a gente recapitular, né, a gente precisa primeiro lembrar o que é uma equação. Uma equação, no caso de uma única variável, que é a que você está vendo, é uma equação onde, independente de quantas vezes a variável aparece, só existirá a mesma. Então, a gente tem um exemplo aqui, na letra A, de variável x, 2x mais 6. Como que a gente resolve uma equação, então? A nossa ideia é sempre isolar a variável. Então, isolando a variável, a gente vai ter 2x, que é igual. Se o 6 está positivo, ele tem que passar negativo, né? Então, menos 6. E como a gente quer o resultado só de x e não 2x, o que está multiplicando, a gente passa, então, dividindo, né? Então, x é igual a menos 3, porque é menos 6 dividido por 2. Tem que lembrar que tudo que estiver encostando na variável é multiplicação. Então, 2x é 2 vezes x, por isso que ele passa dividindo para o outro lado. Na próxima, na alternativa B, a gente tem o x aparecendo 2 vezes. Mas esse x não está elevado a nada, então a gente não tem x ao quadrado mais x. A gente tem x elevado a 1, x elevado a 1 e 2x elevado a 1. Então, isso a gente pode agrupar, né? Como que a gente agrupa? Você já sabe. Se eu tenho x mais 2x, na verdade eu tenho 3x, né? Mais 3, que é igual a 18. Resolvendo a equação, como a gente quer isolar sempre a variável, 3x é igual a 18. O 3 está positivo, passa negativo. Então, a gente tem que 3x é igual a 15, positivo, né? Então, x, como tá multiplicando, vai passar dividindo, é igual a 15 sobre 3, que é igual a 5. E nesse último aqui, a gente já tem uma única variável, mas a gente já tem uma distributiva aqui, né? Então, a gente vai fazer primeiro a distributiva, então 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10, que é igual a 20. Isolando agora a variável, a gente vai ter que 5x é igual a 20. O 10 está negativo, passa positivo. Então, a gente vai ter que 5x é igual a 20 mais 10, que é 30. Então, isolando o x, o que está multiplicando passa dividindo, então 5 passa dividindo, é igual a 6. Então, isso aqui, recapitulando, é como que se resolve uma equação. Bom, então já entendemos, né, o que é uma equação e como se resolve ela. Agora a gente vai entrar no sistema linear. O sistema linear nada mais é do que um conjunto de equações. Então a gente vai ter, nesse caso aqui, que a gente vai ver com você, a gente só vai ver até duas equações de duas variáveis. O que são duas variáveis? São duas incógnitas, né? A gente resolveu agora equações de uma única variável. E agora já vão aparecer duas variáveis, que é o x e o y, ou a e b. Independente de quais letras sejam, nós vamos ter letras diferentes em uma mesma equação. Então, aqui para te mostrar, essa aqui é uma equação de uma única variável, né? Porque a gente só tem a. E essa de cima é com duas variáveis. Bom, como a gente resolve, então, sistemas de duas equações e duas variáveis? Existem vários métodos, mas os métodos que a gente vai aprender hoje é somente o da substituição e o da adição. Vamos começar pelo mais fácil, que é o da substituição. O método da substituição consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra equação. Então, a gente vai isolar em uma e substituir na outra. Essas são as palavras-chave para a gente não esquecer. Então, entendido isso, vamos pegar uma das equações para a gente poder isolar alguma variável. Eu vou pegar essa primeira aqui. Por quê? Porque
porque eu tenho x sozinho. Então, é mais fácil pra gente isolar ele, né? Então, como que vai ficar? Vou fazer aqui embaixo. Então, isolando x na primeira equação. Então, nós vamos ter que x mais 2y é igual a 5. Então, x, eu quero isolar x, então eu tenho que deixar ele sozinho, né? Vai ser igual a 5. Como o 2y tá positivo, passa ele negativo. Então, esse é o nosso valor de x. Vamos guardar essa informação. Depois que a gente isola, o que a definição manda a gente fazer? Fala que depois de isolar, a gente tem que substituir na outra. Então, substituindo na segunda equação, a gente vai ter o quê? A gente tem a segunda equação, que é 3x menos 5y, que é igual a 4. Então, o nosso x, a gente acabou de descobrir que é isso aqui, né? Nosso x é 5 menos 2y. Então, a gente vai substituir no lugar de x. 5 menos 2y. E aí, a gente continua a equação. Vamos fazer a distributiva. E nós vamos ter que 3 vezes 5 é 15. Menos, né? Que o sinal de 2y é negativo e de 3 é positivo. 3 vezes 2 é 6, então menos 6y. Menos 5y, que é igual a 4. Isso aqui é da distributiva, né? E essa outra parte aqui é a continuação da equação. Então, a gente tem 15, 6 com 5 é 11, como os dois estão negativos, continua negativo então, né? Essa ideia aqui qual a ideia? É de que você tem uma dívida de R$6 e você vai lá e compra R$5 de balinha. Então, você tem uma dívida, você já tinha uma de R$6, agora você tem outra dívida de 5. Então, no total, você tem uma dívida de R$11. Então, continuando, isso aqui vai ser igual a 4, né? Então, nós vamos ter que menos 11y, porque a gente tem que isolar a variável, é igual a 4 menos 15. Então, a gente tem que menos 11y é igual a menos 11. E se a gente multiplica os dois lados, né, por menos 1, e se multiplica isso aqui por menos 1 também, né, a gente vai multiplicar para quê? Porque não pode ficar negativo a parte da variável, e ela tá negativa, ela sempre tem que estar positiva. Essa parte aqui, ó, sempre tem que estar positiva. Como ela tá negativa, a gente precisa multiplicar por menos 1. E a gente não pode multiplicar por menos 1 só de um lado. Tudo que a gente faz em um lado da equação, a gente precisa fazer no outro, entendeu? Então, se a gente multiplica por menos 1 de um lado para a variável ficar positiva, a gente precisa fazer isso do outro lado da equação também. Qual que é o outro lado da equação? É o que está depois da igualdade. Então, a igualdade, ela divide as equações. Esse lado para cá é antes da igualdade, e esse lado de cá é depois da igualdade. Então, tudo que a gente faz antes da igualdade, a gente precisa fazer depois da igualdade também. Então, se a gente multiplicou por menos 1, menos 11y vezes menos 1, agora vira 11y, e menos 11 vezes menos 1 vira 11. Y é igual a 11 sobre 11. Se você tem uma coisa e divide por essa mesma coisa, você tem que seu y é igual a 1. Então, a gente tem o valor de y. Para a gente poder solucionar um sistema, a solução é igual a xy. Então, a gente precisa achar o valor de x e o valor de y para poder solucionar o sistema. Nesse caso, a gente só achou y, mas a gente já sabe que x vale isso aqui. Então, substituindo em x, quando y é igual a 1, você tem 2 vezes 1. Porque aqui era y, né? Então, se o y é 1, fica 2 vezes 1.
Então, seu x é igual a 5 menos 2. Então, seu x é igual a 3. Então, qual que é a sua solução? A solução é igual a 3 e 1. Então, o seu x é igual a 3 e o seu y é igual a 1. Bom, o próximo método é o método da adição. O método da adição consiste em realizar a multiplicação de todos os termos das equações. Então, são todos os termos, de tal modo que, ao somar-se a equação 1 na 2, uma de suas incógnitas fique zero. Ou seja, a ideia aqui é zerar uma das variáveis, porque se você zerar uma das variáveis, você volta a um sistema de uma única variável. E o sistema de uma única variável, a gente já tem muito mais facilidade de resolver, né? Porque é só isolar essa variável e a gente descobre o valor dela. Então, a nossa ideia agora é multiplicar, pode ser qualquer valor. Normalmente, esse valor vai ser negativo, para a gente poder cancelar a outra variável. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar... Vou multiplicar essa de baixo aqui por 2. Por que eu vou multiplicá-la por 2? Porque eu tenho 2y aqui, viu? Mais 2y. E essa de cima é menos 4y. Então, vamos ver o que acontece se eu multiplicar essa de baixo por 2. Eu vou ter 5x menos 4y igual a menos 5. E embaixo eu vou ter 2x mais 4y que é igual a 26. Sendo assim, olha que bacana, a gente consegue cancelar isso com isso, porque se eu tenho 4y e eu tiro 4y, eu tenho 0y. E aqui eu tenho 5 mais 2, que é 7x. Isso aqui é igual a 21, né? Porque 26 menos 5 é 21. Então, resolvendo o nosso sistema de uma única variável, como a gente já tem o x isolado, a gente só precisa passar o 7 dividindo, né? Porque ele está multiplicando. Então, o nosso x, na verdade, é igual a 3. Portanto, x é igual a 3. Bom, o que ele fala? Agora, na verdade ele não fala que não, né? Mas o que você tem que fazer agora é substituir em qualquer uma das equações, pode ser em qualquer uma delas, para você poder achar o valor de y agora, né? Porque lembra que a solução é igual a xy. Você já tem o seu x, que é 3. Já tem o seu x, que é 3, mas quem que é o seu y? E é por isso que você pode substituir em qualquer uma das suas equações. Eu vou substituir na segunda, porque ela é menor. Então, a segunda é x mais 2y, que é igual a 13. Como meu x vale 3, eu já vou substituir. Mais 2y, que é igual a 13. Vamos isolar a variável, né? É 13, como 3 está positivo, passa negativo. 2y, 13 menos 3 é 10. Sendo assim, y é igual a 10 sobre 2, né? Que a gente passa o 2 dividindo, então y é igual a 5. Essa é a nossa solução, 3 e 5. Se você tiver com alguma dúvida, deixa eu só escrever aqui para ficar bonitinho. Se você tiver com alguma dúvida de que você acertou as contas, é só você fazer a provinha real. Como que a gente faz a provinha real? É o seguinte. A prova real é bem simples, né? O que você tem que fazer é substituir a sua solução nas equações.
Então, vamos substituir aqui para a gente ver se deu certo a nossa solução. E isso vale para qualquer equação, não só para o método da adição. Se a gente fosse fazer para os outros métodos, para o método da substituição que a gente viu, é o mesmo jeito, para a gente poder achar a prova real. Então, eu vou chamar de PV a prova real, e ela é a mesma coisa que você substituir. Então, substituir a solução na equação. Nossa solução é 3 e 5. A nossa primeira equação é 5x menos 4y igual a menos 5. Então, vamos substituir, né? Então, a nossa primeira equação, na verdade, é 5 vezes... Quem que é o nosso x? X é sempre o primeiro, né? Então, se x é sempre o primeiro, então nosso x é 3. Menos 4, o nosso y, consequentemente, é o segundo. Então, se y é o segundo, então y, que é 5, que é igual a menos 5. 5 vezes 3 é 15, né? 4 vezes 5 é 20, e isso tem que ser menos 5. Então, quanto que é 15 menos 20? É menos 5. E isso tem que ser igual a menos 5. Menos 5 não é igual a menos 5? É igual, ou seja, sua solução está correta. Vamos substituir na segunda para a gente ter certeza de que está tudo certo. Então, a nossa segunda, ela é x mais 2y, que é igual a 13. Bom, lembrando que a nossa solução é 3 e 5, né? Então, x é 3, mais 2 vezes y. Nosso y é 5, isso tem que ser igual a 13. Então, a nossa segunda equação é 3, mais 2 vezes 5 é 10, né? E isso tem que ser igual a 13. Então, 3 mais 10 é 13, que é igual a 13. Como deu verdade, né, que 13 é igual a 13, então a nossa solução também está correta. Esses são os dois métodos, que é o método da adição e o método da substituição, para poder resolver sistemas de equações lineares 2 por 2, ou seja, duas variáveis e duas equações.